Qual foi a última vez que uma emoção mudou o rumo do seu dia? Elas estão presentes em vários aspectos da nossa vida, e saber lidar com elas é fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal, nas relações sociais, no trabalho e diante de um desafio. Agora imagina se lá atrás, quando você estava na escola, tivessem te ensinado a reconhecer as emoções e os sentimentos, a manejá-los e a tomar decisões, tendo relacionamentos mais saudáveis e construtivos. O Programa Pleno faz isso com milhares de alunos em todo o Brasil. Com a missão de proporcionar uma educação integral às crianças e aos adolescentes, formamos cidadãos que sabem lidar com suas emoções de forma saudável e realista, sendo empáticos, resilientes, cultivando relações humanas benéficas e duradouras. Um cidadão protagonista da própria história e que faz da sociedade um lugar melhor. E como fazemos isso? Nas aulas do Pleno, demonstramos que as competências e habilidades socioemocionais podem ser ensinadas, aprendidas e praticadas. Utilizando metodologias ativas, durante a execução dos projetos, os alunos são incentivados a desenvolver escuta ativa, a trabalhar de forma cooperativa, a resolver situações por meio de pensamento crítico, diálogo e muito trabalho em equipe. Utilizamos também pilares do CASEL e da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, garantindo que as crianças desenvolvam habilidades a partir de uma abordagem pedagógica na qual os alunos são protagonistas do seu aprendizado. Sua escola conta ainda com o time de consultores pedagógicos do Pleno para a criação de uma atmosfera socioemocional que envolve não apenas os alunos, mas também as famílias, os educadores e toda a comunidade escolar. E essa aventura não seria completa sem um material didático encantador. Livros, jogos, plataformas digitais e aplicativos são desenvolvidos com foco em cada uma das partes da jornada. Um ensino híbrido em constante atualização, que caminha junto com o mundo que está em contínua transformação. Nossa educação socioemocional começa dentro da escola, conecta-se às famílias e se expande para o mundo. Ser um aluno pleno é estar preparado para conviver com a pluralidade da vida, respeitando as diferenças e lidando com a sociedade e suas emoções de maneira responsável e altruísta. Não é sobre mim, é sobre nós. Programa Pleno. Inspirando mentes, educando emoções. Pós-pandemia, porque a pandemia continua, a gente sabe que ela ainda vai durar por um bom tempo, mas a gente precisa não só olhar para o agora, como também para o futuro que vai chegar com esperança aí de momentos melhores para todos nós. E é dessa forma que eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos vocês e dar boas-vindas aqui e convidar aqui ao palco o Emerson Santos, diretor executivo do Programa Pleno, que vai debater junto com o professor Joseph Hazuki Jr., e falar um pouquinho dessa temática tão importante. E depois, no final, a gente também vai ter uma convidada falando um pouco da experiência na prática do que é a aplicação do Programa Pleno e como isso, na verdade, impacta, né, os alunos, a comunidade escolar a partir da aprendizagem socioemocional. Então, por favor, mandem suas dúvidas via chat. A gente tem todo um time que vai estar dando suporte para que a gente possa atender vocês. Entendam isso como um bate-papo, não como um momento somente expositivo, e a gente dessa forma vai ter um encontro ainda melhor, tá bom? Então, por favor, agradeço aqui ao Emerson e lembrar que no final a gente vai aplicar uma avaliação para vocês contarem para a gente o que acharam do nosso avaliação. A gente vai fazer também um sorteio de um workshop de acolhimento para a escola que for sorteada, tá bom? Então, fiquem com a gente até o final. Emerson, por favor. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço novamente aí a presença de todos vocês que dedicaram aí um tempo precioso nesses tempos aí de reinício das aulas para ouvir um pouco nós falarmos da importância da educação socioemocional em tempos de pós-pandemia. E parece um pouco esquisito a gente falar de pós-pandemia porque a gente está no meio da pandemia, né? Então ela infelizmente não acabou, mas um
dos propósitos da nossa conversa aqui é um pouco da perspectiva e da expectativa, né, que nós temos e que nós temos que nos preparar para poder nos organizar para esse novo momento aí que se aproxima, enfim, do final, embora estejamos ainda vivendo aí com intensidade o início das aulas aí ainda no meio da pandemia, né? Todos nós esperávamos que o ano letivo começasse de outra forma, né? Presencial, e fomos surpreendidos não só ainda pela pandemia no estágio ainda relevante, mas de mudanças, né? De bandeiras, alguns estados foram do verde para o laranja, para o amarelo, enfim, estão nessa indefinição. As escolas têm que se organizar, ora com 50% presencial, ora com 35% presencial, algumas em alguns estados retomando para o online. Então, tudo isso gera uma grande expectativa, uma grande frustração, e nós, como educadores, precisamos manter o prumo e nos prepararmos para enfrentar essas dificuldades, porque, afinal de contas, nós temos um desafio, uma missão muito importante esse ano, que é não só concluir o ano letivo na sua estrutura pedagógica, mas também atuar na aprendizagem das crianças que já começam o ano com o desafio de retomada de alguns conteúdos do ano anterior, mas, sobretudo, sobre a questão emocional, né? A saúde emocional, não só das crianças, mas das famílias e também dos professores e gestores. O que a gente tem observado em várias pesquisas que temos lido e acompanhado ao longo desses últimos meses é que tem crescido muito o sofrimento emocional das pessoas, né? A gente tem observado aí que o Brasil tem liderado índices de depressão, índices de ansiedade, não só pela questão do isolamento, ou seja, das pessoas serem privadas de terem contato com pessoas queridas. A nossa cultura é uma cultura de encontros, uma cultura de abraços, mas também pela questão econômica, ou seja, da imprevisibilidade, como é que fica a economia. Então, tudo isso traz um grau de incerteza, de ansiedade muito grande para as famílias, o que impacta certamente na vida das crianças, e, obviamente, a escola tem que estar preparada para acolher esses alunos que trazem essa carga aí emocional desafiadora. Então, mais do que nunca, eu acredito que a educação socioemocional, ela é não só uma necessidade emergencial, ou seja, porque nós temos que lidar com o problema hoje, mas certamente, e por isso a temática da pós-pandemia também é importante, porque é um processo também longo de implementação na vida escolar, ou seja, ela não pode ser tratada como algo suplementar, algo periférico, mas central. Na proposta que a própria base traz de educação integral, a educação socioemocional ela tem que ter o seu espaço dentro da escola para que a gente possa criar essa rede de apoio para que essas crianças, não só as crianças, mas os professores e toda a comunidade escolar, ela vença esse desafio que nós, especificamente no nosso país e com certeza aí nas regiões que cada escola aqui representada pertence e tem enfrentado, né? Hoje o professor Joseph ele vai trazer uma reflexão muito importante acerca desse tema. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. A gente tem aí um espaço muito rico para troca de experiências e a gente está aqui para dar todo o apoio para vocês, para que a gente possa juntos, né, nessa jornada que temos aí em 2021, que é uma jornada muito incerta, uma jornada que com certeza a gente vai precisar de muita saúde emocional, saúde física, né, não só emocional, mas física também, mas certamente conseguir, apesar da incerteza que nós temos do que vai acontecer semana que vem, porque eu tenho certeza que os nossos gestores, coordenadores aí de ensino fundamental, de ensino médio, estão pensando, nossa, como é que vai ser a aula na próxima semana? Eu sei porque eu tenho 2 filhos, né, e eles também estão nessa situação. Vai para a escola semana que vem, fecha a escola, abre a escola, como é que fica? As escolas também estão se ajustando dos tempos, né? Com a volta do presencial, às vezes aquela carga horária que tinha se imaginado anteriormente precisa ser readequada. Então, o ensino híbrido, essa temática, ela é cada vez mais importante dentro do universo escolar. Também as metodologias ativas, também uma temática muito importante de como preparar professor e aluno para poder lidar com essa realidade que eu tenho certeza que
permanecerá aí durante um bom tempo. Então, muito obrigado novamente pela presença de vocês. Quero chamar aqui o professor Joseph. Uma honra tê-lo conosco aqui, professor. Muita experiência na sua fala, muita vivência na escola, com professores, com alunos. Então, um prazer novamente estar aqui contigo e chamo você aqui para participar conosco. Um grande abraço, até mais. Oi, Emerson, obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. O chamar aqui que o Emerson me falou é aqui da minha casa. Eu estou aqui na telinha, né? Era para eu estar presencial aí com vocês hoje, mas, aliás, estava tudo certo para a gente se reunir em São Paulo, né? Para fazer esse encontro. Essa reunião era com poucas pessoas mesmo, mas foi impossível por conta aí das determinações que a gente está passando, né? Tanto aqui da cidade de Curitiba, onde eu estou, como aí em São Paulo. Mas nada impede que a gente possa conversar e fazer aqui um encontro que nos ajude, né? Que nos ajude, que nos traga algum alento, que nos traga alguns caminhos e algumas possibilidades. Como o Emerson me apresentou, eu sou Joseph. Minha experiência na área educacional aí de muitos anos, dentro de escolas, dentro de editoras, enfim. E hoje aqui trazendo junto à equipe do Pleno, né, essa possibilidade de discussão com vocês de um tema que, apesar de a gente ter colocado o pós-pandemia, como os colegas que me antecederam já falaram, a pandemia não terminou, então sabemos disso, mas precisamos nos adiantar, precisamos nos preparar para que esse quando chegar, a gente esteja um pouco melhor do que há um ano atrás, quando chegou e a gente não sabia o que fazer, né? Então, já temos aí um ano, praticamente, de pandemia. Pelo menos do primeiro caso identificado, que foi no dia 25 de fevereiro de 2020, né? No entanto, fomos para casa, pelo menos eu e a minha equipe, fomos para casa, era dia 20 de março, que, se eu não me engano, era uma sexta-feira. Então, estamos aí quase completando um ano. Nesse um ano que passou, 2020, foi um ano que eu viajei muito, mas eu viajei por aqui. Eu não fiz nenhuma viagem presencial, mas eu viajei aí pelas linhas, pelos fios, pelas telas, pelo telefone, conversando com pessoas, conversando com professores, conversando com diretores de escola, conversando com educadores em geral. E, claro, isso se intensificou mais a partir de julho, né? O primeiro semestre foi muito conturbado para todos, né? Ninguém queria nem nos receber, quanto mais conversar sobre o assunto. Estão me ouvindo? Sim? Tá. Eu não sei onde que foi o momento em que bloqueou o som, mas daí bloqueou para mim também, mas eu estava dizendo que o segundo semestre do ano passado foi um semestre muito rico para todos nós, ainda que com um trabalho muito intenso e à distância. E nessas caminhadas todas pelos computadores e conversando com as pessoas e avaliando, né, o sofrimento de cada um e o tamanho do preparo ou do despreparo de cada um, eu consegui identificar 3 grandes princípios que eu acho que traduzem para todos nós que fazemos escola de alguma maneira os nossos sentimentos. Então eu pediria que colocassem a apresentação, por favor. E eu começaria dizendo para vocês que a primeira coisa que eu identifiquei nessa caminhada toda, pode trocar, por gentileza, a primeira tela. Nessa caminhada toda foi o princípio da imprevisibilidade. Tá? Exatamente como essa imagem, que ora tem sol, ora tem chuva, essa imagem é muito parecida com Curitiba. Hoje já teve as 4 estações do ano por aqui, para quem está aqui sabe o que eu estou falando. Choveu, já fez sol, já fez calor e já fez frio. Tá? Então, a imprevisibilidade nos mostra o quanto tudo realmente na nossa vida e na vida da escola é imprevisível. Todos vocês, escola, tinham um planejamento para 2020, todos vocês, escola, estavam em semana pedagógica praticamente, estavam já conversando com pais, né, porque as aulas já haviam começado, então já havia reunião com pais, enfim. E de uma hora para outra, algo totalmente fora do nosso controle chega
e diz para a gente que não é mais possível continuar, né? Algo chega e nos mostra que tudo é imprevisível, que nós não temos domínio de tudo, que nós não conseguimos controlar tudo. Então, acho que esse princípio vem para a nossa vida pessoal e nos mostra também, né, que a imprevisibilidade ela está presente e a gente precisa contar com isso. Isso pode acontecer em qualquer momento, em qualquer situação. O segundo ponto que me levou a pensar bastante nesse ano que passou, foi a provisoriedade, que é o nosso próximo slide. Tudo é provisório, né? Tudo é passageiro. Sempre estamos tendo que fazer escolhas. Ora vamos para um lado, ora vamos para outro, ora ficamos, ora saímos, mas o princípio da transitoriedade, daquilo que nos acontece é transitório, é passageiro e nos leva a acreditar que a nossa única certeza é a mudança, né? Esse princípio também está dentro da escola. Então, tudo é imprevisível, tudo é transitório. E, por fim, tudo é finito, né? Ou seja, o princípio da finitude, né? As coisas têm começo, meio e fim. Elas terminam, elas acabam, né? Independente daquilo que a gente acredita, né? E aí cabe muito a cada um de vocês fazer essa ponderação, mas as coisas têm um início, têm um desenrolar e têm um final. E às vezes esse final dá início a um novo começo, que tem um desenvolvimento, que tem um final. Então, o princípio da finitude está presente também na nossa vida, está presente no espaço da escola, né? E isso nos fez repensar assim muitas coisas. E acredito que vocês, como diretores de escola, como gestores, como professores, eu sei que a gente tem professores aqui na sala também hoje, nos fez repensar muitas coisas, muitas, dentro do nosso fazer, dentro da nossa prática pedagógica, dentro da nossa escola. Pode trocar, por gentileza? E um dos pontos que nos fez pensar é o que é aprender, né? Eu acho que quando todos nós nos deparamos que a gente ia ter que dar aula aqui pelo computador, algo que talvez um ou outro tenha feito de forma mais insistente em outros tempos, mas a grande maioria, a grande massa dos professores trabalhou sempre presencial, né? A escola brasileira é uma escola presencial. Então, isso nos fez repensar o que é aprender. Porque só quando sabemos o que é aprender é que conseguimos pensar como vamos ensinar, né? A gente não pode ensinar do jeito que a gente acha que é o correto, do jeito que a gente aprendeu ou do jeito que a gente acredita que todos vão aprender da mesma maneira. Eu só sei o que é ensinar e como ensinar quando eu também sei como é que os meus alunos aprendem. Porque se eles não aprendem, os meus métodos de ensinagem precisam ser revistos, né? Então, não adianta pensar só em aprendizagem. Aprender requer uma nova forma de ensinar e outras formas de ensinar. Para a gente poder definir, então, o que é aprender, a gente precisou pensar também no que é ensinar. E cada um dos professores, cada um das escolas lançou mão de tudo que podia. E seguramente as aulas que foram dadas lá em abril, maio, não foram tão boas quanto as que foram dadas em outubro, setembro, novembro, né? Porque todo mundo foi se aprimorando nessa arte de conseguir perceber como é que os alunos aprendem para eu poder pensar como é que eu vou ensinar à distância, tá? Aquele professor que tentou dar a mesma aula do presencial no virtual se danou. Ele teve que repensar muito mais coisa que os outros que pensaram assim, mas espera aí, será que o meu aluno aprende igual quando ele está junto com os outros colegas numa turma de 40 alunos ou quando ele está sozinho de pijama e de camiseta na sua casa? Claro que não, claro que não. O número de horas precisa ser revisto, a forma de falar precisa ser revista, desenvolver paciência, capacidade de resiliência, várias coisas para poder aprender à distância. E o que é aprender, então, nessa concepção que eu estou trazendo, né? Aprender é mudar comportamento.
Tá? Isso é uma definição clássica e bastante ampla, mas é muito, muito, muito abrangente. Se um aluno não muda o comportamento da forma do que sabia, como ele se comporta após ter uma nova informação, é sinal que não houve aprendizagem. E de nada adianta o professor dizer, mas eu ensinei. Se o aluno não aprendeu, não houve aprendizagem, precisa ensinar de novo. Tá? Então, o que é aprender? Aprender é mudar comportamento. Eu tinha uma concepção, um comportamento antes de ter uma informação e seguramente a minha informação, a minha forma de me comportar muda a partir do momento em que eu tenho mais informações e consigo fazer âncoras, consigo fazer links daquelas informações com as minhas vivências, com a minha vida. Isso é aprender. A partir do momento em que eu altero o meu comportamento frente a algum conteúdo, isso simboliza que eu aprendi. Tá? Bem, partindo desse princípio, eu perguntaria, volta para a apresentação, por favor. Já que a gente aprende tudo, né? A próxima, e não somente conteúdos, tá? Aprendemos também sobre comportamento, né? Então, qual é o nosso comportamento? Pode trocar a tela, por favor? E para aprender, para poder responder, né, qual é o nosso comportamento, como aprendemos da nossa maneira comportamental de ser, a gente lança a mão aqui de duas perguntas. Para que uma educação socioemocional e por que da sua urgência no momento pós-pandemia? Quando eu pergunto para quê, eu estou tentando buscar um significado, um sentido, né? Quando a gente pergunta um para quê, a gente está em busca do sentido desse tema. Então, qual é o sentido de uma educação socioemocional? Qual é o significado de ter uma educação socioemocional no espaço escolar? E por que isso é urgente num tempo pós-pandemia? Veja, Viktor Frankl sempre diz que quem tem um para quê vai encontrar vários comos, né? Então vai encontrar um como fazer. Então, para quê nos dá sentido, nos dá significado. E o porquê nos leva a ter uma resposta mais objetiva e contundente, para sabermos aqui, nesse caso, qual a urgência, né, de uma educação socioemocional num momento como esse, no qual se revelou nitidamente que o nosso maior fracasso foi do ponto de vista socioemocional. Foi onde mais tivemos dificuldades, muito mais do que qualquer outro tema dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro da escola. Administrar o delivery deu tudo certo, administrar as pessoas que vinham nos ajudar deu tudo certo, coordenar a aula virtual deu tudo certo no final, mas as questões socioemocionais, ainda que a gente tenha saído bem, foram aquelas onde mais a gente deu trombada. A gente pode garantir isso em todas as famílias, em todas as pessoas, sejam em grupos, sejam em pessoas individuais. Foi onde mais nós sentimos o impacto de um isolamento, foi onde mais a gente perguntou assim, o que é que eu faço, né? Para que isso está acontecendo na minha vida e como é que eu vou sair disso? Tá? A próxima tela. Lembrando que quando a gente está falando de educação, nós estamos falando de escola, nós estamos falando de saberes, né? E o que são os saberes? Vejam, esse círculo maior, que é o azul mais escuro, nós temos aqui todos os saberes da vida humana, tá? O saber da história, o saber da geografia, mas o saber da gastronomia, o saber da ciência, o saber da informática, o saber da medicina, todos os saberes estão compreendidos aqui nesse meu gráfico, nessa área maior. O que é que vai para a academia, né? O que é que vai para a universidade? Um recorte desse saber maior, que é aquele que a gente chama de saber acadêmico. O que é que vai para a escola? Um recorte desse saber acadêmico que a gente chama de saber escolar. Então, a escola se ocupa do saber escolar, que é um recorte do acadêmico, que por sua vez é um recorte dos saberes maiores. A característica, a expressão socioemocional, ela perpassa todos os saberes. Desde o saber na sua mais ampla forma, pelo saber acadêmico, pelo saber escolar. Por quê? Ele é a mola propulsora para a aprendizagem.
a emoção é o que nos eleva e que nos leva à disposição de aprender. Então, os saberes socioemocionais, eles estão dentro desse grande eixo chamado saberes. E eles cobrem todos os âmbitos da nossa vida. Tá? E o que aconteceu, então, com relação a isso, em relação aos nossos grandes eixos, né, que a gente lida na escola, que são o quê? A própria escola, a família, os educadores e os educandos. O que a gente conseguiu aprender e visualizar que essa pandemia nos proporcionou dentro desses grandes 4 eixos aí? Pode trocar. Para mim, numa reflexão bastante aprofundada e baseada nessas visitas virtuais que fiz, o que eu vi como essencial para as escolas nesse momento onde a gente já começa a falar de pós-pandemia? O reposicionamento da escola como um espaço privilegiado de aprendizagem, a ciência, a metodologia e os recursos. Olha, pessoal, eu acredito com todas as minhas forças que as escolas, elas estão com a faca e o queijo na mão para encontrar, mais do que nunca, o seu reposicionamento como uma instituição social. Qual a função social da escola? Tá? Isso, em muitos casos, ao longo da nossa história, vem se perdendo. E a escola acaba fazendo várias coisas. E muitas vezes aquilo que é pertinente a ela muitas vezes acaba deixando num segundo plano, porque há tantos outros pontos para olhar que realmente o tempo é finito e não dá tempo de fazer tudo. Mas com essa pandemia, eu acho que ficou nítido para as famílias o reconhecimento valoroso do trabalho da escola, o despreparo para o ato de ensinar, a revisão de conceitos como disciplina e paciência. Então, mais do que nunca, os pais perceberam, e aqui, claro, tem vários pais nessa sala, perceberam que não é tarefa fácil a tarefa, o ato de ensinar, o ato do trabalho escolar. Por isso que o trabalho escolar é pertinente ao espaço da escola como espaço privilegiado do saber. Então, não são todos os pais que conseguem ter paciência e, inclusive, disciplina para poder retomar os mesmos conteúdos e conceitos com seus filhos várias vezes, tarefa que um professor tem que fazer. Então, mais do que nunca, as escolas têm a grande chance de se reposicionar frente às famílias e ter clareza junto a essas famílias que quem entende de escola é a escola. Eu acho que é a chance que temos para dizer, olha, nesse pedaço aqui, com base em tudo que nós nos preparamos, ensinamos, com base nos nossos propósitos, com base nas nossas crenças, vocês, pais, precisam acreditar no trabalho da escola e saber que nós estamos cuidando da aprendizagem dos seus filhos, como uma instituição, como uma encarregada formal da tarefa científica. Para os professores, o que ficou nítido para mim? Muitos aprenderam a fazer o que não sabiam fazer e o que não faziam, né? Isso é normal. Muitos professores não tinham familiaridade com uma aula virtual e não tem nenhum problema até aí, mas tiveram que rapidamente se reinventar e aprender, né? Aprender muitas vezes o que até não queriam aprender, revisar os conceitos do que é aprendizagem, o que são os saberes, o que é prova, o que é nota, com muita reinvenção e criatividade. Gente, foi possível dar tudo de conteúdo que a gente acredita que era necessário? Não foi possível. Não foi possível. O que nós tivemos que fazer? Selecionar aquilo que é imprescindível para que os alunos sigam, para que os estudantes sigam em frente. Tá? Em outros tempos, talvez todos nós, professores, diríamos assim, mas como que eu não vou dar todas essas regras aqui do livro ou da gramática? Como é que eu vou deixar escapar alguma coisa? Né? Como é que eu vou mandar o livro sem preencher para casa? Os pais vão reclamar. Como é que não vai ter tarefa? Né? Mas a minha aula vai ficar incompleta se eu não trabalhar a unidade toda. Tudo isso precisa ser revisto, né? Porque a gente teve que elencar o que é que cabia no tempo didático da escola. E, literalmente, pessoal, não cabia tudo. Não tem como.
Para os educandos, o que valeu, né? Ele sabe que ele é o ser protagonista. Portanto, ele teve que aprender por si só a valorização do encontro e a importância das interações. Então, eu acho que mais do que nunca, aquele discurso, né, de que o nosso aluno é o protagonista, ele foi vivenciado literalmente, e talvez ainda continua sendo, né, por conta desse momento de pandemia. Todos os alunos tiveram que cuidar de si. Ajudados, claro, pela família, amparados pela escola, orientados pela escola, pelos grupos de WhatsApp, pelos próprios colegas, mas em algum momento todos os alunos tiveram que fazer alguma coisa sozinhos, né? Sozinhos. A luz do palco estava apenas nesse protagonista, só nesse aluno. Bem, diante disso, vejam vocês de quantas oportunidades vocês, nós, escola, temos para trabalhar nesse retorno pós-pandemia. Quantos pontos são importantes retomar com as famílias e verificar com elas da grande importância desse elo entre família e escola. Porque isso ficou nítido na pandemia. Mas agora, com a volta do presencial, isso será revisto, né? Porque muitas coisas voltam para o âmbito da escola. Mas criou-se uma nova relação. A relação das escolas com as famílias, com os pais, com aqueles que cuidam das crianças e dos alunos, é outra. Será outra em 2021, tomara em 2022, já de forma totalmente presencial. Portanto, concluindo essa minha percepção dessas viagens virtuais que eu fiz dentro de muitas escolas, eu diria para vocês o seguinte, pode passar, por favor? O socioemocional é uma condição na formação humana, tá? Então, pessoal, não tem como mais nós pensarmos em escola a partir desse turning point, né? A partir desse ponto de virada que todos nós tivemos na nossa história de vida, sem pensar nas questões socioemocionais. Tá? Socioemocional é uma condição da formação humana. Formação humana diz respeito a desenvolvimento. Não há desenvolvimento se não há envolvimento. Tá? Não há desenvolvimento se não há envolvimento. E para haver envolvimento, eu preciso tocar nas questões socioemocionais. Isso é imprescindível. E isso não se dá de forma oportunista. Ou nós assumimos literalmente que as questões socioemocionais são feitas de forma intencional dentro da escola, assim como a língua portuguesa é intencional, a matemática é intencional, a biologia é intencional, o trabalho socioemocional não cabe mais quando só dá tempo. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, tá? E aqui não é fazer nenhuma crítica a ninguém, por favor, juízo de valor zero. Mas o maior sinalizador de que nada é feito é quando alguém fala assim, não, isso a gente faz durante a aula, porque não faz. Porque não faz. As questões socioemocionais, elas têm que ter intencionalidade pedagógica, até porque escola não é clínica. Então a nossa intencionalidade não é na psicologia, é na pedagogia. E para haver formação humana tem desenvolvimento, consequentemente, desenvolvimento se dá apenas se há envolvimento. O mundo em constante transformação e nós precisamos estar preparados para enfrentá-lo, sem medo dos obstáculos, com abertura para novas ideias e realidades. Olha, eu diria para vocês assim, eu vou me dar por feliz, talvez, daqui a um tempo, e quero ver isso acontecer, e todos nós vamos ver isso acontecer, um trabalho socioemocional de forma intencional, já virando uma realidade do ponto de vista prático, tá? Nós precisamos ajudar os nossos alunos a decidir sim e não, a criar a despertar, a desenvolver essa habilidade do dizer sim e do dizer não. Se a gente conseguir fazer isso, já é um grande trabalho, tá? Por quê? Porque quando eu aprendo a dizer sim e não, sim ou não, eu aprendo também aonde que eu coloco a minha energia.
Aonde que eu coloco o meu empenho e não fico gastando tempo e energia em coisa desnecessária. E quando a gente não gasta tempo e energia em coisa desnecessária, a gente está saudável emocionalmente, porque a gente tem foco naquilo que é importante. A imposição de novos desafios diários dá espaço para o socioemocional na escola. Escolas, por favor, abram olhos, ouvidos e todas as suas antenas parabólicas. Nunca mais na vida as escolas terão uma oportunidade igual a essa. Oportunidade não pode passar na frente da gente e a gente não subir. Nunca teremos uma oportunidade igual a essa de poder ancorar o trabalho socioemocional dentro das questões pedagógicas da escola e não apenas na hora que a gente tem que chamar uma família para falar sobre disciplina ou sobre comportamento inadequado de um aluno. O colégio não é clínica, mas o colégio pode fazer o trabalho socioemocional do ponto de vista pedagógico, porque é uma ciência, é uma área de conhecimento. O mundo aí em constante transformação e precisamos estar preparados para enfrentá-lo sem medo dos obstáculos, com abertura para novas ideias e realidades. A mudança é a nossa única certeza. Tá? E para os nossos alunos, se a gente conseguir deixar isso muito claro para eles, a gente já fez um bom trabalho. Tá? Porque quem tem a clareza de que a mudança é a nossa única certeza, tem também a clareza de que a gente precisa viver o aqui e o agora na nossa vida. A imposição de novos desafios diários dá espaço para o socioemocional na escola. Já falamos isso. Vamos lá, próxima. Estudantes com diferentes vivências. A escola precisa estar preparada para ajudá-los nos seus desenvolvimentos. A gente recebe pessoas de todas as famílias, de todas as tribos, né? Usando aqui uma palavra para generalizar tudo isso. Nós temos que ter um preparo na nossa equipe docente, na nossa equipe de professores, de coordenadores, para dar conta de todas essas facetas de desenvolvimentos totalmente diferentes, mas que se encontram numa mesma sala por 4 horas todos os dias. E não é a língua portuguesa, a biologia ou a química que vai dar conta de juntar todos esses humores e fazer com que tudo isso dê certo. É o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que podem acontecer sim na sala de aula, durante as aulas, mas que também precisa de um trabalho intencional e que é a magnífica proposta do Pleno. E por fim, gente, se nada disso nos convence dessa importância, eu diria que a gente precisa entender então que a legislação orienta o trabalho e tornou isso lei, né? Então veja, durante anos, décadas, eu diria, todo mundo ficou esperando e dizendo que fazia, que estava fazendo, que dava tempo quando fazia, e quando dava tempo eu faço, né? Como a gente viu que não houve mudança de comportamento nas gerações, o que veio e aconteceu? Precisou vir uma lei que dissesse assim, olha, nós demos tempo para todo mundo fazer, só que o mundo continua do mesmo jeito. O Brasil continua igual. Os alunos se saem bem em algumas disciplinas, em outras não, mas do ponto de vista comportamental, temos vários problemas sociais e que eles podem ser sanados e trabalhados preventivamente na escola. Então, já que a gente não fez isso de uma maneira organizada, agora vem uma lei que diz que tem que fazer, né? E ela, mais do que lei que tem que fazer, a gente sabe aí que as 10 competências, elas são muito claras. E eu elenquei aqui 4 das 10, que é a 6, a 8, a 9 e a 10, que falam nitidamente, né? Vejam, de 10 competências nós temos 4 vocacionadas para a questão do socioemocional. Eu ouso dizer que as questões socioemocional perpassam pelas 10, inclusive pela do conhecimento, tá? Mas aqui, trabalho, projeto de vida, autoconhecimento, autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Esses itens, essas competências são claríssimas e abraçam as questões socioemocionais dentro do espaço da escola. Percebam, a própria nomenclatura dada é uma nomenclatura de trabalho pedagógico, não é uma nomenclatura apenas de oportunidade quando dá tempo da gente fazer alguma coisa. É trabalho, sim, é muita dedicação nas áreas, nos componentes curriculares, mas precisamos de um trabalho orientado
intencional acerca das questões socioemocionais para que a gente consiga dar passos, né, diante de toda essa vivência e experiência que nós estamos tendo. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. É muito difícil o momento que a gente está vivendo. É muito doído para alguns mais, para alguns menos, tá? Mas pensando na nossa volta, pensando no nosso ofício, pensando na nossa escola, a escola está com todas as possibilidades as quais nunca teve para ajudar a formar novas gerações. Tá? Eu acredito muito nisso e quero assim deixar aberto para vocês essa discussão que teremos agora na sequência, acreditando que nós temos que fazer isso que está aí na próxima imagem. Dá uma olhadinha. Pode mudar? Todos esses guarda-chuvas protegem da chuva, né, do sol. Todos eles têm a mesma função, tá? Agora, como é que eu posso ser diferente no igual? Como é que eu posso ter a mesma função sendo diferente? Como é que os alunos da minha escola serão reconhecidos socialmente no espaço e na comunidade de vocês? Como é que a comunidade vai dizer assim, esse aluno estudou no colégio X, porque olha, lá o trabalho com o socioemocional era feito assim, 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 e isso se revela no comportamento desse cidadão. Então, como eu posso ser diferente, como eu posso fazer uma escola diferente, uma escola inovadora, uma escola realmente preocupada com todas as aprendizagens e não apenas com os componentes curriculares, né? E lançando mão do trabalho com o socioemocional. Eu acredito que é isso, de forma muito consistente, eu garanto a vocês, de forma muito consistente, é isso que o Pleno faz. Eu avaliei o material, eu analisei o material, eu não trabalho no Pleno, e eu garanto a vocês que é um material que cumpre com esse papel. Ele não afasta o componente curricular, ele abraça o componente curricular, mas de uma forma intencional em cima dessas questões de formação, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que são o quê? Os alicerces para sermos pessoas felizes. Se não é por aí, gente, a gente vai ser mais uma geração que vem por aí batendo cabeça, tá? E não foi para isso que a gente abriu escola. Quando nós escrevemos lá no nosso projeto pedagógico o que a gente quer da escola, a gente quer formar a geração mais feliz. Tá? Então a gente tem que dar conta daquilo que está lá no nosso documento, que às vezes está dentro da gaveta e a gente até esqueceu, né? Mas o nosso projeto pedagógico revela isso. Uma formação de uma geração mais feliz e mais saudável emocionalmente. Eu agradeço e já me coloco desde já à disposição do Emerson, com o qual eu vou interagir agora. Vamos lá, Emerson. Joseph, muito obrigado pela tua participação. E tem algumas perguntas aqui que surgiram ao longo aí da tua apresentação, algumas perguntas que foram mandadas também previamente ao nosso evento e que transitam muito na temática que você trouxe. Uma delas diz respeito aqui a como que vamos acolher essas crianças, né, que vêm aí de um desafio socioemocional dentro de casa, né? Enfim, como é que a escola... tem muitas perguntas com como lidar com essa situação, como que o professor consegue, enfim, trabalhar as questões emocionais, sendo que ele também está abalado, enfim, ele está com seus desafios socioemocionais. Então, o que eu queria que você trouxesse aqui para a gente uma discussão, como é que você enxerga, né, que preparação que as escolas precisam passar para que elas possam superar esses desafios, não só com os alunos, mas também com os professores? É complexo responder isso, e acho que eu não tenho nem 10% da resposta, mas, primeiro, ninguém dá aquilo que não tem, né? Muito difícil a gente entregar aquilo que a gente não tem. Então, eu acredito que todos nós, professores e cidadãos, né, tivemos que ir aproveitando esse tempo que tivemos dentro de casa, e a gente teve bastante tempo dentro de casa. Eu trabalhei muito, mas eu estava
deu tempo de pensar em algumas coisas que talvez eu não pensava quando eu não estava recluso. Porque uma coisa é você ter um trabalho remoto, você podendo sair, né? Ir ao shopping, ir ao cinema, ir a um restaurante, né? Isso é uma coisa. E a outra coisa bem diferente é você ter um trabalho remoto sem poder sair de casa. Aí você se obriga, além de trabalhar, a olhar para si mesmo, né? E tentar descobrir coisas que talvez você não sabia sobre você, tá? Então a primeira coisa que eu penso é: ninguém entrega aquilo que não dá. Então, aquilo que não tem, desculpe. Não tem como entregar aquilo que eu não tenho. Então, eu diria assim, se no momento em que a gente for começar as aulas presenciais, se eu fosse um professor hoje que tivesse turma, qual seria a primeira coisa que eu faria? A primeira coisa que eu faria era perguntar para mim mesmo, lá onde o meu fundo é bem mais fundo, e perguntar o que eu aprendi com isso. O que eu consegui aprender com isso? Né? Fazer esse diálogo interior, Emerson, entre mente e coração. Tá? Existe aqui uma distância de 50 centímetros que separam a nossa razão da nossa emoção. Como é que eu aproximo isso, razão e emoção, para me tornar uma pessoa melhor? Como é que eu aproximo a minha forma de me comportar para ser uma pessoa melhor? Quando eu respondo de uma forma ríspida para alguém, fazer autoconhecimento, fazer autoavaliação, é perguntar para mim mesmo nesse diálogo interior, né? Puxa, por que eu respondi dessa maneira? Eu poderia ter dado a mesma resposta de uma outra maneira, né? Eu poderia ter sido mais educado, mais elegante, eu não precisaria ter sido ríspido, e a pessoa ia entender do mesmo jeito. Então, acho que a primeira coisa é cada professor, cada coordenador, cada diretor de escola aprender, verificar o que aprendeu com tudo isso, né? O que é que sobrou de tudo isso quando eu faço esse diálogo mente-emoção, razão-emoção. E levar isso para a escola. Esse aprendizado eu preciso levar comigo, tá? Para poder compreender o que também está acontecendo com o outro. Né? Então, eu só consigo entender o outro à medida em que eu entendo a mim mesmo. Tá? Como fazer isso no cotidiano da escola, na sala de aula? Né? Eu acho que, mais do que nunca, os espaços de diálogo precisam ser intensificados. Ah, mas não dá tempo porque a gente tem muito conteúdo para trabalhar. Esse ano de 2021 não é um ano só de recuperar conteúdos, é de recuperar relacionamento, interação, é de recuperar tudo aquilo que deixamos de fazer e que faz parte do nosso crescimento humano. Portanto, a primeira coisa a fazer, quais são os conteúdos que talvez a gente tenha que abrir mão para poder dar espaço para que os nossos alunos possam trabalhar essas questões socioemocionais e termos aí uma escuta ativa. O que é ter uma escuta ativa? É escutar o que eles têm para falar, é aproveitar tudo aquilo que eles vão trazer, que vai ter um momento que isso vai se esgotar e aí o barco começa a correr. Mas esse momento de chegada é um momento de acolhimento, de escuta ativa e de ajudar os alunos a descobrirem o que é que cada um aprendeu com tudo isso que precisou vivenciar na marra, porque ninguém pediu para passar pelo que está passando. Então, eu traria para as minhas aulas os conteúdos que eu tenho que trazer, mas são todos importantes. Se eu estivesse numa situação normal, sim, mas eu não estou numa situação normal. E exceção precisa ter tratamento de exceção. Tá? Então, quais são os conteúdos fundamentais para que os alunos possam seguir para a série seguinte, ou para passar esse ano? Vai dar tempo de trabalhar tudo e de recuperar tudo? Não, não vai. Mas dá tempo da gente conseguir reconstruir relações com uma escuta ativa, com um acolhimento, para que os alunos possam tirar proveito dessa grande desgraça que nos assolou aí e continua nos assolando. Eu iria por aí. Maravilha. Joseph, o Cosme fez também uma pergunta aqui, que diz o seguinte: de que forma estimular essa percepção através de uma tela? Muitas vezes sem vermos a imagem ou apenas com uma foto. Essa realidade, né, muitas vezes, da dinâmica de sala de aula, onde faltam recursos para os professores trabalharem com seus alunos, e muitas vezes é o que se tem, né? Às vezes uma conexão um pouco mais limitada da própria casa do professor, ou, enfim, como você mencionou, muitos fomos pegos de surpresa no ensino ano passado, alguns conseguiram desenvolver mais do que outras habilidades, trabalhar esse novo formato de ensino à distância, né? Como é que a gente pode ajudar
esses professores, enfim, que têm essas deficiências, essas dificuldades aí de recursos para Eu poder dar diria uma para aula você, interessante. Pois não. eu acho que talvez aí diretores e coordenadores de escola têm uma grande chance, que talvez é o sonho de todos, mas que poucos conseguem realizar, tá? Eu investiria fortemente no planejamento colaborativo de todos os componentes curriculares. O que significa isso? Tá? A gente pensar juntos, todos os professores pensando juntos, seja por níveis de ensino ou por componente curricular. Às vezes, para séries, anos iniciais, é melhor por série, né, do que por componente, e para anos finais, ensino médio, por componente. Tá? E a gente trocar boas práticas entre as pessoas. Porque, vejam, mais do que a gente teve que se reinventar para fazer o que não fazia, eu não sei se existe, se a gente não vai ter que partir do topo onde a gente chegou, vai ser para menos. Tá? Vai ser para menos. Porque o mais difícil para todos os professores, pelo menos, olha, com todos os que eu conversei, foi superar essa situação de estar, primeiro, falando sozinho, tá? Falando frente a uma câmera e não sabendo exatamente a reação das pessoas, porque o olhar fala muito, e o olhar não só do individual, mas do coletivo. Quando você percebe o olhar coletivo de uma sala de aula, você tem todas as respostas. Você sabe se você está indo bem ou se você não está indo bem. Você sabe se os alunos estão interessados ou não quando você vê todos juntos, unidos, né? Na tela, ainda que a gente veja vários quadradinhos, a gente não tem essa percepção, porque não há emoção. A emoção, ela só se faz presente literalmente no presencial, né? Então, eu recorreria ao planejamento colaborativo, à troca de boas práticas. O que é que você fez que você pode contar para nós que foi interessante? O que é que você faria para ensinar substantivo? Como é que você faria para atrair os teus alunos para ensinar as 4 operações? Como que a gente vai ensinar célula no ensino médio diante do momento atual, tendo como pano de fundo, por exemplo, a Covid-19? Como é que eu trago essas atualidades para a sala de uma maneira muito dialogada, tá? Para poder tornar minha aula mais interessante? Gente, para pensar. Eu acho mesmo que o pior já passou em termos de inovação e criatividade. Porque o que a gente teve que fazer para tornar esse momento aqui, agora, interessante, eu acho que é muito mais do que os nossos alunos esperam agora da gente nas nossas aulas, tá? Agora, lembra lá, não tem como voltar atrás, tá? Não, se uma aula foi muito inovadora virtualmente, cuide-se, professor, com a sua aula presencial. Ela não pode ser menos daquilo que você é capaz de entregar. Você já entregou além daquilo que você está entregando, talvez, no presencial. Tá? Então, eu acredito que a criatividade, a reinvenção precisa ser a tônica na escola, né? E nesse momento, acredito muito no planejamento participativo e colaborativo de um professor contando boas práticas para outros, havendo troca sobre boas práticas, inclusive entre os componentes curriculares. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente assiste aulas virtuais, existem aulas maravilhosas. E existem algumas que deixam a desejar. E é assim mesmo. E que vão sendo aperfeiçoadas ao longo do trabalho. Então, como é que esse professor que fez uma aula tão diferente conseguiu e pode ajudar um outro colega a ter uma nova ideia, uma nova possibilidade de ensinar determinado conteúdo fora do presencial? Então, eu aposto muito no planejamento participativo, colaborativo e de melhores práticas. Maravilha. Chegou um comentário aqui da Lélia. Excelente reflexão. Tornar cidadãos felizes é o caminho neste tempo de mudanças. Joseph, fazendo uma leitura aqui da sua fala, enfim, daquilo que também nós temos conversado fora aqui das telas, né? Vieram algumas palavras na minha mente. Uma delas é o protagonismo, né? Outra delas é ansiedade, enfim, e a outra, por final, é o autoconhecimento, né? Então, tentando articular um pouco com você esses 3 conceitos, por mais que as escolas elas têm enfrentado um desafio, né? E às vezes nós como pais muitas vezes sobrecarregamos
a escola com essa responsabilidade, né? Ou seja, delegamos integralmente, como se as escolas fossem responsáveis pela Covid, né? Ou seja, todos nós somos vítimas dessa pandemia e todos, por outro lado, todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade para superar esse desafio, porque nós não temos outra alternativa, nós temos que superar todos esses desafios, né? Então, o protagonismo, para mim, ele vem como um elemento fundamental no sucesso dessa jornada, né? Ou seja, o aluno ele tem que protagonizar também em benefício da sua aprendizagem, ou seja, com todos os limites, com o contexto que temos vivido do ensino híbrido, né? Sobretudo esse ano aqui, boa parte das escolas já iniciaram suas atividades presenciais, mesclando elas com as atividades à distância. O aluno também tem sua parcela de responsabilidade de protagonizar, a gente estimular isso no aluno, né? Para que ele não fique vítima somente. Não, eu preciso também me esforçar. Da mesma forma, os professores, né? Eles também têm que protagonizar essa mudança, porque não tem outra alternativa. Ou seja, como é que, apesar dos recursos, do contexto, eu preciso, como você mesmo falou, ter essa aula inovadora, tanto dentro das telas como fora das telas no presencial, né? E das famílias, ou seja, onde os pais também precisam ter envolvimento maior do que tiveram no passado, né? A gente passou uma década aí onde os pais, por questões de trabalho e de foco no profissional também, muitas vezes, eu estou generalizando obviamente, mas é o que a gente tem observado em conversa com as escolas, de delegando um pouco das suas funções no processo educativo, estão tendo que resgatar isso também, protagonizando o seu papel, ou seja, que eles também são agentes fundamentais e várias pesquisas que a gente conhece também reforçam isso, de quanto maior o engajamento da família no processo educativo da criança, isso tem impacto direto na aprendizagem. Então, tentando fazer um resumo daquilo que você colocou em termos de protagonismo, autoconhecimento, como você mesmo recomendou, ou seja, como faz isso? A primeira pergunta é, o que eu tenho para dar para os meus alunos, né? Então, eu tenho que fazer essa reflexão de onde estou e como é que eu chego onde eu preciso, porque eu preciso estar bem para poder executar bem essa aula. Então, eu queria que você me ajudasse também nesses conceitos que a gente que eu trouxe aqui, tentando ajudar as escolas, ou seja, como é que a gente consegue estimular esse protagonismo, né? Sobretudo, né? Nessas três atores, né, do processo educativo. A criança em si, o adolescente, ou seja, para que ele também possa entender que ele precisa também não só depender, receber o auxílio socioemocional, ou seja, a formação, mas ele precisa entender que uma boa parte também desse processo depende dele e da mesma forma dos professores e das famílias. O Emerson me fez lembrar aqui de dois conceitos que eu acho que são bem importantes e que daí podem ajudar na fala seguinte, né? Existem dois termos que a gente usa muito na pedagogia e na própria psicologia também, que é incentivação e motivação, né? Incentivação é uma ação externa, tá? Motivação é uma ação interna. Incentivação, ela é então de fora para dentro e é isso que cria na pessoa motivos para ter ação, ou seja, motivação, tá? Então, eu só tenho motivação para algo partindo do princípio que eu sou incentivado para algo. E esse incentivo pode vir de várias maneiras. Um filme pode ser um incentivo, uma música pode ser um incentivo, a palavra da mãe, a palavra de mãe é forte, né? Pode ser um incentivo, a palavra do pai, do professor, uma leitura que eu faço, né? Tudo isso criam motivos para eu ter ação. Portanto, motivação é de dentro para fora. Olha que coincidência, motivação é de dentro para fora, mudança também. Mudança é de dentro para fora. Não existe mudança de fora para dentro. Eu posso morrer de falar para uma pessoa que o tabaco faz mal, se ela não interiorizar isso e resolver a hora de parar, ela tem informação, ela tem conhecimento, mas ela não muda. Portanto, a mudança é interior e vem de dentro para fora.
Tá? Por que eu quis trazer isso antes? Para a gente ter cuidado, e eu também me cuido muito quando eu falo sobre isso, sobre essa questão do protagonismo, porque o protagonismo é algo importante para o aluno sempre, né? Não para o aluno, para o estudante, para nós pessoas. Nós somos protagonistas da nossa vida, né? Nós somos a nossa maior motivação. Eu tenho que ser a minha maior motivação. Eu sou protagonista da minha vida. Mas pensando no estudante, vamos fazer uma relação com o teatro, ou com a televisão, ou com a novela. Gente, o melhor ator ou a melhor atriz que a gente conhece, que tem papéis de protagonista, são dirigidos. Tá? Tem uma direção, tem luz, tem cena, tem gente dizendo para a esquerda, para a direita, e ela respeita todas essas orientações e entrega o seu talento a serviço dessas orientações. Então, um aluno protagonista não é um aluno abandonado. A gente não pode dizer, não, ele é o protagonista, então ele tem que brilhar sozinho. Ele vai brilhar sozinho com direção. Para um aluno ser protagonista, ele precisa ser dirigido. E quem são esses diretores dos nossos alunos? Quem é que dirige a carreira escolar do nosso aluno, ele sendo protagonista? São as pessoas com quem ele vai encontrando durante o seu caminho. Seu professor, seu orientador, seu coordenador, o diretor da escola, a mãe, o pai, enfim, quem orienta, quem cria, quem cuida, né? Então ninguém vai ser protagonista maravilhoso e ser chamado para vários papéis todo ano, em vários filmes diferentes, se não tiver uma boa direção, se não tiver uma boa iluminação, uma boa trilha sonora, uma boa ambientação, um bom cenário, tá? Você acha que é possível uma pessoa brilhar no palco só porque ela é talentosa? Como é que fica todo esse entorno que faz parte do trabalho, né? Então, um aluno protagonista, primeiro, não é um aluno solitário, ainda que o protagonista seja o papel principal. Ele não é solitário, ele precisa ser orientado, tá? Porque ele está em fase de desenvolvimento. E os estudantes estão em fase de desenvolvimento do dia que entram na escola até o dia que saem da escola e daí tornam-se pessoas, cidadãos, né? Em fase de desenvolvimento até o dia que vão morrer. A gente aprende e se desenvolve todos os dias da nossa vida, da hora em que a gente nasce até a hora que a gente vai desencarnar, que a gente vai morrer. Então, primeiro, né? Escolas, cuidem com a questão do protagonismo, porque protagonismo não é soltar o aluno e achar que ele vai brilhar só porque Deus foi generoso com ele e deu a ele muita inteligência. Talento é uma coisa, desenvolvimento de habilidades para chegar a outras competências é outra. E isso precisa conversar, né? Então, um aluno protagonista, ele é sim o dono da sua carreira estudantil, mas ele precisa ser orientado, para ele ter um bom desempenho como protagonista. Dentro disso, entra com certeza o seu processo de autoconhecimento. E ensinar uma pessoa a fazer processo de autoconhecimento é muito difícil. É muito difícil. Primeiro, né? Porque a gente se obriga a olhar para dentro. Tá? Só que isso difere muito de uma faixa etária de uma criança para um adulto que está passando por algum problema, por exemplo, né? Você falar para uma criança olhar para dentro, ela não vai entender muito bem, né? Olhe para, avalie-se, né? Se autoconheça, se autodiscipline, se auto-oriente, né? É difícil. Mesmo na vida adulta, isso não é uma tarefa das mais fáceis. Então tem técnica para isso, tem trabalho para isso, né? E começa nas coisas mais simples, né? Fazendo exatamente perguntas. O autoconhecimento, ele nasce no seio da filosofia, né? Que diz assim, muito mais importante do que as respostas são as perguntas que faço a mim mesmo, né? Quem eu sou, como eu sou, para que estou aqui, por que ajo dessa maneira? Agora assim, mas eu vou ficar a vida inteira me perguntando quem eu sou, onde eu sou? Não. Você vai se perguntar isso no teu contexto, né? Briguei com o meu irmão, ele chorou, ele ficou triste. O que eu poderia ter feito para ter sido diferente a nossa conversa e essa briga não ter ocorrido? Gente, isso precisa ser ensinado. Isso precisa ser ensinado. Não vai, pelo menos na vida, nas fases de desenvolvimento, em especial aquelas que foram definidas por Piaget, né? Que vai ali da idade inicial até 14, 15 anos, né? Então,
precisa ser ensinado. Então, ensinar processo de autoconhecimento, existem formas e existem momentos adequados, com pessoas adequadas e dentro de um contexto. E repito, eu não estou fazendo aqui propaganda do Pleno, mas o Pleno faz isso brilhantemente. Eu olhei com todo o cuidado essa unidade, tá? Que eu não vou lembrar agora nem qual dos produtos que está, apesar de que o autoconhecimento é uma linha, é um fio condutor dentro do Pleno, mas o trabalho feito com a área, com a seção autoconhecimento, eu achei brilhante, porque é contextualizado, faz o indivíduo pensar sobre si e é dessa maneira que eu vou me tornando protagonista. Então, um protagonista não nasce do dia para a noite, né? Ele não nasce do dia para a noite. Um aluno brilhante não nasce... Tem alguns, obviamente que tem, fora da curva, mas a grande maioria está em fase de desenvolvimento. E a gente vai conseguir levar com a gente aí 85%, 10% vão meio que se arrastando e 5% realmente precisa refazer ou fazer uma nova abordagem, novas provas, enfim, que daí são os alunos que ficam retidos, né? Mas a grande maioria está nessa massa que precisa desenvolver essas habilidades, porque o que é ser competente em alguma coisa? Ser competente em alguma coisa é conseguir reunir várias habilidades que nos colocam numa condição de competente, né? E essas habilidades precisam ser desenvolvidas na escola. Maravilha. Joseph, agora para finalizar, a última pergunta aqui. Essa pergunta, na verdade, eu queria projetá-la, né? Na nossa expectativa. Que tipo de alunos teremos pós-pandemia? O que você traria para a gente como uma projeção? Ou seja, caso a gente execute um trabalho socioemocional competente, a escola fazendo o seu papel, os pais, os alunos, e o oposto, né? Ou seja, se esse assunto socioemocional for deixado de lado, eu queria que você projetasse esses dois alunos aqui para a gente. Eu acho que a gente está diante de uma realidade, Emerson, que mais do que nunca, ou a gente enxerga a floresta, mas trabalha a árvore, né? Então, nós precisamos, mais do que nunca, como escola, né, enxergar a floresta, né? Qual é essa geração que eu estou criando? E, gente, tem uma certeza, né? Não é no ano que vem que a gente vai colher todos os resultados, porque a gente ainda colhe resultados de uma escola que não pensou assim, né? Uma escola secular que não pensou assim e que a gente tem várias pessoas muito boas, mas algumas que têm comportamentos muito inadequados. Isso se revela na sociedade, tá? Então, pensar na floresta significa que a gente tem que pensar tudo que a gente pode fazer hoje, né? Mas quando isso vai florescer, a gente não tem essa data, né, Emerson? A gente não tem esse relógio. Isso passa pela nossa utopia de educador. E educador que não tem utopia, educador que não pensa que os dias serão melhores, ele precisa mudar de profissão. Ele precisa urgentemente mudar de profissão. Fazer o seu processo de autoconhecimento e olhar lá no fundo, onde o fundo é bem mais fundo, como eu já disse para você uma vez, lá onde o fundo é bem mais fundo, e dizer assim, se eu não tenho utopia para acreditar que aquilo que eu faço transforma pessoas, eu tenho a obrigação de sair disso e fazer outra coisa. Então, se um educador, se um professor não acredita que o seu trabalho transforma pessoas, que pessoas melhoram a nossa forma de viver, ele precisa ir fazer outra coisa. Porque ele é um desserviço para nós, educadores, né? Então, é olhar a floresta, é saber que o que a gente trabalha com cada árvore dentro da nossa escola se traduz uma floresta lá na frente. Já imaginou se as pessoas não acreditassem que as árvores cresceriam ao longo do tempo? Ninguém plantaria, né? Se cada um plantasse uma semente e quisesse no dia seguinte já ver uma árvore frondosa, forte, ninguém plantaria nada, porque não nasce do dia da noite para o dia. Agora, as pragas na grama nascem de um dia para o outro. Pela falta de cuidado, pelo despreparo do espaço, né? Por aquilo que é empregado naquele solo. Então, veja, por que uma praga nasce tão rápido e uma árvore frondosa demora tanto tempo para nascer, né? Então, a gente precisa, primeiro de tudo, acreditar, né? Acreditar que o nosso trabalho
de educador, e nesse trabalho de educador eu abarco aqui o socioemocional. Eu acho que não tem como fazer escola sem os componentes curriculares. As escolas deslizariam sobre o nada. Não tem como não trabalhar com os objetos de ensino de cada componente curricular. Por exemplo, eu sou professor de língua portuguesa. Não tem como trabalhar a língua portuguesa na escola se eu não tocar nos objetos de conhecimento da língua portuguesa. A gramática, a linguagem, a semântica, tudo isso faz parte, né? Então não tem como fazer escola sem ter componentes curriculares, mas não tem mais como fazer escola sem se preocupar com o caráter formativo dos indivíduos para uma nova geração. Uma nova geração que está indo todo dia, né? Esse movimento escola-sociedade, ele acontece todo dia, mas a nossa crença é que nós só vamos ver a floresta, a gente não vai poder ficar vendo a árvore de forma individual, né? Então é acreditar que a floresta, para ser frondosa, bonita e saudável, ela precisa ser cuidada por muito tempo. Acho então que demora ainda um pouquinho, mas a gente precisa começar, né? E começar com intencionalidade, tá? Eu acho que isso é fundamental, porque o oportunismo, primeiro, já não conversa com componentes curriculares. Segundo, pensando em socioemocional, daí que não conversa mesmo. Escola não é para amadores, escola é para profissional. Tá? Assim como qualquer outro segmento social é para profissional. Por que os médicos conseguem se impor maravilhosamente bem, os advogados, os engenheiros, enfim, e muitas escolas ou muitos professores não conseguem. E eu não estou fazendo crítica aqui a ninguém, eu estou falando uma realidade, tá? Porque não se seguram naquilo que embasa a escola, que é a ciência. Tá? O que embasa a escola é a ciência. O que justifica a existência da escola é a ciência e a crença de que a gente vai ajudar a ter uma geração melhor. Então, é uma aposta, Emerson. Se a gente tivesse uma bola de cristal, eu responderia. Eu só diria assim que é uma grande aposta e que tem que ser trabalhar todo dia para chegar a um bom objetivo. Maravilha. Muito obrigado, professor. Bruno, aqui de volta. Eu que agradeço. E, Bruno, vamos lá. Bom, eu não sei vocês, mas eu estou extremamente inspirado com esse momento que a gente teve. Então, queria agradecer muito ao professor Joseph Hazuki Jr. pelas palavras aqui, pela aula que ele deu aqui para a gente. Então, muito obrigado, professor. Antes eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado também pela oportunidade. Emerson, Bruno, obrigado de coração. E antes da gente finalizar, eu gostaria de convidar a Renata Takagi, que ela é gestora do Colégio Silogeu, aqui de Suzano, em São Paulo, para ela dar um pequeno depoimento para vocês sobre essa experiência na prática. Tudo aquilo que a gente discutiu, o que levou, né, a Renata a pensar em investir na educação socioemocional para os seus alunos, para a sua comunidade escolar. Então, a ideia dela dar um breve depoimento aqui para a gente. Renata, está por aí? Estou aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Renata, eu sou gestora coordenadora pedagógica do Colégio Silogeu de Suzano. Primeiramente, queria agradecer o convite. É sempre uma satisfação poder compartilhar experiências pleno, né, do colégio. Então, eu vou dar um breve histórico aqui de como foi a nossa implantação, de como está sendo a nossa experiência. A gente conheceu o Pleno através do sistema didático. No começo do ano passado, houve uma parceria, então eu tive acesso a alguns conteúdos e já me apaixonei, fiquei muito interessada. Eu percebi que muitos conteúdos a gente aplicava mesmo dentro do colégio, mas a gente não tinha nada formalizado como educação socioemocional. Então eu fui atrás da assessora comercial, a Camila, fantástica, e depois conheci o Varley, do pedagógico. A gente fez a implantação e tudo foi muito assim, esclarecedor, tiraram minhas dúvidas e a gente implantou o projeto dos 3 até o ensino médio. E infelizmente eu não conhecia ainda o Varley e a Camila pessoalmente, mas a gente percebe que está sendo muito gratificante, porque foi um projeto que englobou todos os integrantes do colégio, então desde parte administrativa, pessoal de manutenção, limpeza, pedagógico, principalmente alunos e famílias, e como eles se envolveram com esse projeto, como eles foram receptivos, né? Ainda mais pela situação que a rotina que a gente vive hoje,
né? Então, trabalhar, saber lidar com as situações emocionais está sendo uma experiência muito, muito legal, né? Eu estou feliz com o modo como o projeto tem evoluído, né? E essa evolução vem muito de que, desde o início, a gente colocou em prática que o Pleno não seria uma disciplina a mais dentro da grade curricular. Seriam experiências de vida, lições de vida, que a gente daria essa oportunidade para a formação dos nossos alunos, para eles levarem isso, né, para o resto da vida, digamos assim. Tá, então, assim, eu só tenho a agradecer. Eu sei que, acho que muitos coordenadores ficam ali, meu Deus, como que eu vou implantar isso no colégio? Como que eu tiro? Qual disciplina? Onde eu encaixo? Eu sei que no começo foi difícil, mas a gente consegue, né? São prioridades que a gente tem que ter em mente agora, tá? Então, agradecer a todos do Pleno pela atenção, Camila e Varley, e dizer que a educação socioemocional essencial para a formação dos nossos alunos, né? E espero que outras escolas possam dar essa oportunidade para todos, tá? Então é isso. Eu fico à disposição, se alguma escola tiver alguma dúvida, querer falar comigo, estou à disposição. Muito obrigado, Renato, pelo teu depoimento, pela tua atenção aqui com a gente. E antes de passar para o link da avaliação, chegou uma frase muito bacana do Cosme aqui no chat, eu gostaria de ler. Então, para resumir bastante o que foi nosso encontro de hoje, né? Acredito muito nisso, potencializar o florescer das habilidades emocionais, o reconhecimento de suas próprias sensibilidades. Esse florescimento vai permitir que o seu jardim da vida ganhe dimensões incríveis a cada passo, a cada conquista e a cada nova emoção. Então, obrigado, Cosme, pelo excelente depoimento aqui, lindo, super inspirador. E para finalizar, eu gostaria de convidar vocês para responder a nossa avaliação. Vocês sabem que o encontro desse, ele só acontece, só melhora a partir dos feedbacks que vocês nos dão. Então, por favor, a gente projetou aí para vocês o QR Code. A gente também vai mandar no chat um link para essa avaliação. E para as pessoas que responderem na sexta-feira, no dia 5, ao meio-dia, no nosso Instagram do Programa Pleno, a gente vai sortear um workshop de acolhimento para professores da escola sorteada. Então, por favor, preencham aí, participem aí da avaliação. Vocês não precisam estar ao vivo no momento do sorteio, mas é só para garantir a transparência desse momento que a gente vai ter. Então, por favor, escaneiem aí o QR Code ou cliquem aí no link que a gente vai colocar no chat e deem seus comentários extremamente sinceros para que a gente possa continuar evoluindo. Isso faz parte dos nossos valores. E agradecer mais uma vez pela tarde que a gente teve com vocês, pela participação de todos vocês, tanto pelo chat no momento do evento, quanto previamente no momento das inscrições, onde vocês colocaram ali seus pontos. Tenho certeza que o professor Joseph e o Emerson conseguiram trazer muitos dos elementos que vocês pontuaram ali. Eu espero que esse seja apenas o primeiro encontro de muitos que virão aqui pela frente. Então, contem com o Programa Pleno, contem com a gente e um excelente resto de semana e continuem se cuidando, porque isso é o mais importante nesse momento para todos nós, tá bom? Um grande abraço e agradeço pela presença de vocês. Không.